como fazer a sedação para cardioversão elétrica. Desde que a Intube existe, todo mundo manda essa pergunta. Como fazer a sedação para cardioversão elétrica, para chocar um paciente, né? Cara, então, vou aqui dar as dicas, tá? Então, eu resolvi fazer esse vídeo justamente para a gente poder fazer esse procedimento com a maior segurança possível e você não ser pego de surpresa com alguns problemas que podem aparecer no meio do caminho, tá bom? Qual que é o maior medo do pessoal? É você fazer a sedação e o paciente entrar em apneia, o paciente ter obstrução, o paciente saturar, você ter que entubar o paciente, passar uma laringe, o que for. Ou seja, o que antes era um problema, virou outro problema, virou dois problemas, que vai ter que entubar um paciente. Então, como é que a gente pode fazer isso de forma que fique seguro para esse paciente, tá certo? Primeiramente, uma dúvida que o pessoal tem muito frequente. Eu preciso de jejum? Não, tá bom? O jejum para procedimentos da emergência, ele é descartável, tá? Você não precisa fazer o jejum para esses procedimentos da emergência, para procedimentos rápidos. Você não tem ganho em fazer o paciente esperar um pouco mais para você fazer o jejum, né? O paciente está, no caso, você vai chocar um paciente, o paciente está com alguma arritmia que precisa ser revertida e você vai esperar 8 horas de jejum. E isso não faz sentido, tá? Então, assim, já tem estudos já mostrando isso, tá bom? Não é coisa minha, isso é coisa baseada na literatura, tá bom? E você fazer o paciente esperar não vai aumentar esvaziamento gástrico e pH o suficiente que você queira. Você vai ter que deixar o paciente 8 horas, não faz o menor sentido, tá bom? Tem até um estudo na BJA, tá? Do British Journal of Anesthesia, que é uma meta-análise com mais de 1.200 estudos que viu todos os procedimentos que foram feitos na emergências, com ou sem jejum e tudo mais. E assim, existe sim o risco de aspiração, mas esse risco é muito pequeno, tá? Não compensa o benefício de esperar jejum e as complicações são clinicamente insignificantes, tá bom? Para procedimentos pequenos da emergência, tá? O único procedimento que é uma exceção são as endoscopias. Endoscopias sem jejum elas têm risco sim, tá? Da emergência. Mas a gente está falando de cardioversão elétrica, tá bom? Um dos grandes problemas que a gente tem é o pessoal achar que a sedação é igual à sequência rápida. São completamente diferentes, tá? A ideia da sequência rápida é você fazer tudo de uma vez as medicações para o paciente entrar em apneia, né? Através do bloqueio neuromuscular, você entubar ele. Aqui não é isso, você tem que deixar o paciente ventilando, o paciente tem que continuar respirando. Então, se eu fizer tudo de uma vez, corre o risco de que o paciente está em apneia. Então, você tem que esperar os tempos das medicações. Para isso, você tem que conhecer as medicações que você está utilizando, entendeu? Então, não adianta eu fazer a sedação achando que vai ser igual a uma sequência rápida. Eu faço fentanil, propofol e vai dar certo e não sei o que. Não é assim, cara. Seu paciente, com certeza, se você fizer assim, vai complicar, tá bom? Então, como é que eu posso fazer? Eu comparo como se fosse um preparo de comida, tá bom? A sequência rápida seria igual ao miojo e a sedação seria igual ao bife Wellington. O miojo você só coloca tudo de uma vez ali, a aguinha, esquenta, espera 3 minutos, está tudo pronto. O bife Wellington não, você tem que fazer a primeira massa, prepara o negócio, depois prepara a carne, enrola, põe no... Então demora um pouquinho mais. Se você colocar tudo de uma vez num só prato e esquentar, o bife Wellington fica muito ruim, não vai dar certo. Então assim, a sedação também tem etapas, tá? Você tem que obedecer essas etapas para você ter a segurança para o seu paciente, você não passar apuro junto com o seu paciente nesse momento. E tem gente que, com esse medo de fazer demais, faz de menos. Olha aqui esse exemplo que a gente tem aqui de um paciente que foi sedado a menos na emergência. Aqui, vocês estão vendo? Aqui está um paciente, né? Esse paciente está aqui, está esperando ser sedado. Vou colocar o áudio aqui. Johnny, how do you feel? Relax. See if he's not fully sedated. That was pretty sedated. How many joules was that? 200. That was... Johnny? Hi, How Johnny. you doing, man? How are you? What's the half-life on that? Oh, Short. did- He'll did- be in 2 minutes. He'll be done. Did he convert? Ou seja, olha só o que esse paciente precisou passar, cara. Você não precisa fazer isso, tá? Não precisa assustar todos os seus outros pacientes em volta. Não precisa fazer isso com o seu paciente. Não precisa assustar todos os pacientes em volta, assustar a equipe, assustar familiar se estiver por perto. Não precisa fazer isso, tá bom, gente?
Então vamos fazer tudo direitinho, que aí o paciente fica seguro e ninguém passa esse aperto, o paciente não passa por uma experiência péssima e tudo fica bem. E qual que é o grande problema de fazer tudo de uma vez? As medicações que a gente usa, elas têm tempos diferentes de pico de ação. Então, se eu fizer fentanil e propofol um seguido do outro, o fentanil, o pico de ação dele é em 3 minutos. O propofol demora quase 1 minuto, ou às vezes um pouco menos. Então, o que acontece? O paciente vai sedar pelo propofol, daqui a 3 minutos, o efeito do fentanil vai bater mais forte. E ele é um opioide e pode fazer o paciente deprimir o respiratório. Então, durante o procedimento, durante a sedação, o paciente começa a entrar em apneia e você começa a ter outro problema, além do problema que você tinha antes. Então, você tem que respeitar esses tempos, tá bom? Primeira coisa, o que a gente tem que fazer antes? Lembrar, você está com 2 procedimentos. Você está fazendo 2 procedimentos nesse paciente. Um é uma sedação e outro é uma cardioversão elétrica, tá? Na sedação, eu tenho que deixar ela primeiro pronta. Eu vou deixar a primeira sedação prontinha. Depois que a sedação estiver segura, aí eu vou partir para a cardioversão elétrica, tá certo? Lembrar de algumas coisas para toda sedação. Não só para essa, mas qualquer sedação que você fizer na sua vida. Toda sedação tem monitorização, tá? O paciente vai com monitor multiparamétrico, oxímetro, pressão arterial e cardioscopia. Você vai usar oxigênio suplementar mesmo que o paciente não desature. Você vai lá fazer a sua sedação, beleza, o paciente está saturando 98%. Eu preciso de colocar oxigênio? Coloca oxigênio que a sedação vai fazer o paciente ventilar mais lentamente, tá? E você quer maior segurança para esse paciente. Então, você vai sim colocar oxigênio para esse paciente, de preferência, o maior aporte de oxigênio que você puder. Então, assim, se você puder, coloca uma máscara não renalante para esse paciente e coloca já antes, tá? Para o paciente já ir pré-oxinando. E se ele tiver uma hipopneia, até uma apneia, você vai ter um tempo maior de segurança para esse procedimento. Você tem que ter um acesso venoso sempre patente, né? Porque afinal de contas está fazendo uma sedação venosa, então você tem que ter um acesso venoso bom, tá bom? Então checa o seu acesso venoso e eu deixo sempre preparado uma push dose, tá? O que é uma push dose? Você pode ver aqui no videozinho aqui em cima, tem um cardzinho. É uma forma de você fazer uma droga vasoativa em bolos, tá? Bem diluidinho para você aumentar um pouco a pressão do paciente se ele fizer alguma hipotensão pelo procedimento que você está fazendo. O que eu gosto de fazer? O procedimento é muito rápido. Cardioversão elétrica é você chocar e acabou, né? Um choquezinho, teoricamente. Você passa o choque e o paciente depois melhora. Ou outros choques, né? Pode ter outros choques, mas enfim, é um procedimento muito rápido. Então, eu não gosto de usar medicações que têm um efeito muito prolongado. Então, eu gosto de usar propofol para hipnótico e para analgesia eu uso 2. Eu uso fentanil e lidocaína. Eu vou te mostrar como é que eu faço. A lidocaína e o fentanil, eles são 3 minutos antes de começar a sedação. Então o paciente está ali, eu faço a lidocaína e o fentanil para esse paciente, eu já converso com o paciente, faço uma brincadeirinha, eu digo que é como se fosse caipirinha e tal, o paciente dá uma relaxada, tá? Pode ser o pior momento da vida desse paciente, então se você der uma descontraída, você conversar com o paciente, isso vai melhorar. O paciente vai começar a sentir um pouco de tontura, um pouco de euforia, tá certo? Isso vai ser efeito do fentanil. Eu vou esperar 3 minutos, o paciente já está oxigenando lá com a máscara, né? Ou com o catéter, se você preferir, mas eu indico te usar o maior oxigênio que você puder. E o paciente vai ficar lá respirando 3 minutinhos, você conversa com ele, o paciente não vai rebaixar pelo fentanil, tá bom? O paciente vai rebaixar quando você usar a sedação. Então, o fentanil eu faço 1 micrograma por quilo, então no paciente 75 quilos, 75 microgramas, que é 1,5 ml. A lidocaína vai também 1 por quilo, então tudo vai ser 1 por quilo aqui praticamente, tá? A lidocaína vai ser 1 por quilo também, então vou usar a lidocaína sem vasoconstritor, se for a 2%, vou fazer 4 ml ali, vai dar 80 miligramas, mas é próximo, não vai ter problema não, tá bom? Eu faço já antes, faço lentamente, tá bom? Faço um bolos ali de 40 segundos, para o paciente não ter nenhum susto de uma vez. Faço devagarzinho e espero esses 3 minutos. Deu 3 minutos, já conversei com o paciente, já tranquilizei a família, eu vou fazer o propofol, tá? O propofol também vou fazer lento, tá? Não vou fazer rápido de uma vez. Vou fazer um bolos ali de 40 segundos, 1 minuto, que é o tempo que você vai vendo, o paciente começa a ficar com sono e até que ele dorme, tá bom? O paciente fez que dormiu, né? Vamos dizer assim, o paciente está lá, fez um soninho, parece que está dormindo. Já posso chocar? Espera um pouco. Talvez esse paciente ainda responda a estímulos. O que eu vou fazer? Eu vou checar, vou estimular esse paciente. Eu vou fazer um reflexo ciliar. Quando eu venho aqui no cílio do paciente no canto de fora do olho,
a nossa tendência é fechar o olho, tá? Isso até dormindo. Se você tiver o olho fechado e fizer assim, você dá uma piscada mais forte. Eu vejo se ele tá piscando mais forte, não tá, então provavelmente ele não vai responder ao estímulo. Aí eu posso chocar o paciente, tá? Mas antes de chocar, eu tenho que checar se o paciente está ventilando, tá? Eu não espero o paciente te saturar para saber que o paciente está em apneia. Eu olho, tá? Eu vejo se o paciente está ventilando. Ele pode acontecer duas coisas. A apneia, que vai ser muito raro de acontecer a apneia se você fizer esse passo que eu falei, de fazer devagarzinho e esperar, tá? E fazer em doses lentas. Muito dificilmente ele vai entrar em apneia. Mas ainda assim pode acontecer outra coisa. O paciente pode obstruir, tá? O que é obstruir? O paciente vai estar em decúbito, geralmente decúbito dorsal, deitadinho, tá? Cabeça alinhada e a língua cai um pouco para trás. E isso vai fechar ali a via aérea do paciente, porque a língua vai bater na faringe. O que eu posso fazer? Eu posso fazer chin lift, levantar o queixo do paciente, jaw thrust, que é vir aqui no ângulo da mandíbula e jogar a mandíbula para frente, tá? É assim, você joga a mandíbula para frente mesmo, no osso. Isso dói um pouco. Mas o paciente vai estar sedado, vai estar tudo certo, não vai ter problema. Então, geralmente, você faz assim, e o paciente desobstrui a via aérea. Outra coisa que o pessoal não sabe, cara, mas facilita demais, é você jogar a cabeça do paciente pro lado. Então, você fez o chin lift jaw thrust, você pode jogar a cabeça pro lado, porque quando está alinhada, a língua cai para trás. Mas se você fizer isso aqui, a língua vai um pouco mais pro lado e desobstrui a via aérea do paciente. Se ainda assim não der certo, você pode passar uma Guedel. Eu vou mostrar aqui como é que a gente faz isso. Ó, tô aqui com uma paciente. Isso aqui é exemplo de uma paciente que eu tenho, tá? Que eu tô fazendo... eu fiz a mesma sedação para ela, tá? É outro procedimento, mas eu fiz a mesma sedação para ela que eu expliquei para vocês aqui agora. Então, ó, aqui tá a paciente. Eu olhei para a paciente, tá? Eu vi que ela não estava ventilando. O que acontece? Se você olhar aqui para o tórax do paciente, você vê o movimento que ela tá... Ela faz movimento de ventilar, mas ela não respira, o ar não vai, ela tá obstruída. E o que eu faço? Eu até coloco ali, né? Se você olhar, eu coloco a minha mão na frente da via aérea da paciente, para ver se eu sinto a respiração da paciente, tá bom? Isso é uma coisa que eu gosto de fazer também. Beleza, eu identifiquei que a paciente está obstruída, o que eu posso fazer? Eu vou aqui fazer agora. Ó, identifiquei que a paciente está ali, ó, puxei, fiz jaw thrust, chin lift, joguei o pescoço pro lado, tá bom? E aí o paciente começa a ventilar, tá? Então isso, olha ali, ó, a ventilação, você começa a ver o tórax da paciente dar uma expandida, tá? Não fica tão bom de ver no vídeo, mas dá pra ver que o tórax da paciente começou a expandir. Então é isso que eu faço. Vou ali, ó, o pescocinho tá subindo, jogo o chin lift, jaw thrust e pescoço pro lado. Isso vai desobstruir a sua paciente, tá bom? Se a última coisa não deu certo, se tudo você tentou não deu certo, você pode fazer o quê? Você passa a Guedel. Então eu vou aqui. Opa, passei a Guedel na paciente. Essa paciente estava com oxigênio de cateter nasal, né? Então eu já coloquei também o cateter nasal virado ali para dentro da Guedel para ela poder ventilar melhor. Porque pela Guedel ela começa a sair o ar. Então eu tirei ali, ó. Agora, tô fazendo aqui agora. Opa, tirei ali e já coloquei o cateterzinho nasal na Guedel e a paciente ventila melhor, beleza? Lucas, precisa fazer lidocaína? Cara, eu gosto de fazer lidocaína por dois motivos. Um que auxilia, por três, né? Auxilia na analgesia, ele vai funcionar como antiarrítmico e ele também analgesia a veia do paciente, tá? Parece besteira, mas o propofol ele arde. Então, quando você faz o propofol para o paciente, às vezes ele sente uma ardida, isso é um estímulo a mais para ele ficar acordado. Isso pode te enganar. Você começa a fazer, o paciente começa a reagir e tudo, ele demora um pouco mais a dormir, você começa a fazer doses maiores. E quando você vê, você fez uma dose muito alta de propofol, o paciente rebaixou de vez. Então, quando eu faço a lidocaína, eu tenho um controle muito maior sobre isso e o paciente dorme muito mais tranquilamente, tá? Então, assim, parecia ser besteira, mas com o tempo que eu vi as minhas sedações sendo feitas, eu vi que o paciente fica muito melhor e você não fica com esse problema do paciente ficar sentindo e ter que fazer mais propofol, até que o paciente rebaixa demais. Posso usar midazolam? Pode usar midazolam também. Eu não gosto tanto porque demora muito mais o efeito, mas você pode usar também. O midazolam depende muito de pessoa para pessoa. Tem gente que, por exemplo, que dorme com Rivotril e o midazolam não vai fazer o efeito que faria em mim que não durmo sem Rivotril, entendeu? Então assim, isso vai depender de pessoa para pessoa. Eu faço
de 5 em 5 miligramas até a pessoa dormir. Ou seja, de 1 ml de midazolam puro até a pessoa dormir, tá bom? Eu faço 1 ml, espero um pouquinho, reavalio, daqui a 1 minuto eu reavalio de novo, não dormiu, faço mais 1 ml, reavalio, espero e vou fazendo até a pessoa dormir, beleza? A vantagem do midazolam é que tem o flumazenil, que é o reversor do midazolam, tá? Dos benzodiazepínicos. Então você pode, se o paciente rebaixar demais, você pode pegar o flumazenil e fazer de 1 em 1 ml, que é 0,5 a 0,5 miligramas, até o paciente despertar. Bom, então é isso. Não tem que ter pressa para sedar o seu paciente, tá? Não vai correndo, faz tudo de uma vez. Não, cara. Faz primeiro a analgesia, espera 3 minutos, faz a sedação e vai reavaliando o paciente. Ah, beleza, eu fiz Propofol, fiz 1 miligrama por quilo de Propofol, que é o que eu faço. Né, que a gente fala aquela hora, eu faço 1 miligrama por quilo. Então, no paciente de 80 quilos, vou fazer 8 ml, lentinho, tá? Eu fiz 8 ml, o paciente ainda não dormiu, eu vou fazendo mais 1 ml, mais outro ml, ou mais 2 ml, e vou reavaliando, tá? E de acordo com o que eu vou reavaliando, se o paciente não dormiu, eu vou fazendo mais. Até o paciente dormir, eu vou nivelando por baixo, tá? Não vou fazendo doses altas de uma vez, eu vou fazendo doses pequenas até o paciente dormir, tá bom? Então você vai titulando as doses e vendo a resposta. Titula a dose e vê a resposta. Sempre assim. Sedação não é igual indução para intubação, tá bom? Sedação é bem mais boa, bem mais lento e vai com calma. Depois que o seu paciente estiver tranquilo, estiver ventilando bem, aí você vai poder chocar o seu paciente. Não esquece, monitorizar o paciente sempre, oxigênio sempre, tá? Na sedação e obedeça o tempo das medicações, tá? É a coisa mais importante que você tem que fazer. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá o likezinho aqui para eu saber que você gostou ou não, para eu poder fazer mais. Se tiver sugestão de outras aulas para serem dadas, outros temas, também pode comentar aqui, colocar a sua sugestão. E se você gostou, mas só se você gostou muito, diz aqui no comentário se você gostou, que eu vou ficar muito feliz de saber disso. Belezinha? Até a próxima e vamos cuidar desses pacientes aí.